Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 13ª sessão ordinária para o ano de 2023. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, aos funcionários desta casa e também ao pessoal que nos assiste através da página do Facebook. Sendo que hoje, excepcionalmente, estamos realizando a sessão ordinária, que seria na próxima segunda-feira, em razão de acordo firmado entre todos os edis desta casa. E de acordo com a solicitação da direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresa, do nosso município, e em cumprimento ao artigo 175 do Regimento Interno desta casa, convido a representante da mesma, a aluna Isabelle Jablonski, para fazer o uso por até 10 minutos da tribuna popular para discorrer sobre o programa de cooperativismo da escola, no qual os alunos criaram a cooperativa e estão produzindo sal temperado. Então, passamos a palavra à aluna Isabelle Jablonski. Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar o presidente, demais vereadoras e vereadores, funcionários da casa e também a todos que estão assistindo através da live. Agradecer também o espaço cedido para o uso da palavra. Eu sou Isabelle Jablonski, aluna do 9º ano da Escola Santa Teresa, e vim em nome da turma e da escola apresentar um projeto nosso. Esse projeto é o PCE, um Programa de Cooperativismo nas Escolas, que é desenvolvido
pela Cooperluz. Há vários anos, assim, eles fazem isso nas escolas, com turmas de 8º e 9º ano, onde eles ensinam os alunos desde cedo como funciona uma cooperativa e assim trabalhar dessa forma. Esse ano a gente produziu o sal temperado, nomeado Sal Coopersul, e essa ideia surgiu por ser algo um pouco mais prático, né? No ano passado a gente ajudou o 9º ano a fazer o adubo Independência, que deu um pouco mais gerou assim um pouco mais de quantidade, né? Daí esse ano a gente optou em fazer algo um pouco mais simples, porque daí tem bastante estoque ainda do ano passado, né? Tivemos o apoio da extensionista da Emater, de uma extensionista que nos ajudou na primeira produção. Assim, nas outras, a gente foi fazendo como a gente aprendeu. Os ingredientes usados, que são os temperos, os alunos trouxeram assim como tinham em casa. O que podia trazer, a gente trouxe para não gastar muito, né? Daí já não tem tantos custos, né? E assim, o que a gente não conseguia trazer, a gente comprou com o apoio que a Cooperluz dá para os projetos. Assim, com o sal pronto e embalado, a gente fez a venda, né? O dinheiro que a gente conseguir com as vendas vai ser usado para formatura. Eu acho que a gente vai fazer uma viagem de estudos também. Daí esse dinheiro vai ser usado para isso e para alguma decisão que a turma fizer, algum investimento. Este é um projeto, assim, que ele é bem bom, porque a gente tem que se dedicar bastante, porque a gente tem que cuidar das entradas e saídas de dinheiro e, assim, trabalhar em equipe, né? A gente aprende desde cedo como é que funciona a cooperativa e é um projeto bem bom, assim. Diretor, podemos abrir um espaço aí? Então, inicialmente, parabenizar a Isabelle, né, por esse trabalho e também pela iniciativa de levar isso ao conhecimento das pessoas, dos campinenses de modo geral, e que sirva também de incentivo aos demais alunos, às demais instituições, para se engajar e fazerem trabalhos alusivos a esse aí. Sal, todo mundo usa sal, não tem quem não usa sal, e tempero também. Eu acredito que faz parte da cozinha de todos os brasileiros e dos campinenses também. Então, parabéns por essa iniciativa e que tenha êxito, que tenha sucesso nisso aí. Então, mais uma vez, parabéns. Espero que tenha trazido uma amostra aí para os vereadores aí, para ver se realmente o sal é de qualidade, né? Obrigada. Sim, eu trouxe. Depois eu posso apresentar a vocês a minha amostra. Vamos deixar a palavra à disposição aí, se alguém quiser fazer algum questionamento para a Isabelle, aí ficam todos à vontade. Presidente, gostaria de manifestar a minha alegria em ver a Isabelle falando, né, com essa desenvoltura. Parabéns, certamente vai se constituindo numa liderança importante e o nosso município precisa de lideranças, né, Isabel? Parabéns. Enquanto professor, enquanto diretor de escola, por inúmeras vezes desenvolvemos na escola o projeto PCE. A Cooperluz é uma empresa pujante, né, séria, no sentido cooperativista, consegue bons benefícios ao seu grupo de associados, e a cooperativa tem a vantagem da corresponsabilidade também, né? Na discussão, na decisão, na ação, também depois na discussão das sobras, que nem sempre numa cooperativa é lucro, é tudo lucro, né? Tem a questão das sobras, como você disse, alguns insumos são trazidos e recebem, né? Então, essa questão de um processo de aprendizagem faz com que a gente aprenda também a ouvir o outro, né? Então, Isabelle, parabéns e sucesso no PCE de vocês, tá? Opa, está desligado o telefone, mas alguém queira fazer algum manifesto aí, fique à vontade. Palavra, senhor presidente. A palavra é o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste, também
cumprimentar a Isabelle, representando a Escola da Santa Teresa. Parabéns por ter vindo a essa tribuna, usar esse espaço, e dizer que é muito importante essas situações que acontecem nas instituições de ensino, porque fomenta principalmente trabalho em equipe, fomenta também aprendizados como administração, controle de entradas, receitas e despesas, que vocês já vão levar com certeza para o resto da vida. Então, mais uma vez, parabenizar você e os seus colegas também, que com certeza ajudam e trabalham, com certeza em turno inverso, né, para fazer essas atividades. Também a escola, por apoiar, e também a Cooperluz, e dizer que é uma satisfação ter uma jovem aqui usando esse espaço aí para expor os trabalhos da escola e da turma, então, que com certeza vão servir de bons frutos para vocês fazer a viagem de estudos e outros afins que queiram fazer. E eu acho também que, se depois quiser deixar o contato, onde que o pessoal pode adquirir esses produtos aí, fica importante também para as pessoas que estão nos acompanhando saber. Então, parabéns a você, a escola e a Cooperluz também por incentivar essas atividades. Continua o espaço aberto. Antes disso, acho que é interessante identificar a Isabelle. Ela é filha do nosso colega vereador, para que os internautas que estão nos assistindo aí, vocês vejam bem o orgulho do pai aí, né? Uma menina nova. Quantos anos você tem? 15 anos, tem uma desenvoltura fantástica, e eu concordo com o colega vereador, com certeza está se formando uma líder comunitária que nós tanto precisamos. Então, continua o espaço aberto para quem quiser. Vereador Claudemar. Cumprimentar o senhor presidente e colegas vereadores, a Isabelle em especial, que está nos visitando hoje na casa, e também a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Esse trabalho, Isabelle, ele é importantíssimo. Ele traz muitas noções básicas, assim como o Marcelo colocou, da parte do empreendedorismo. E principalmente eu acredito que você já deve ter percebido o quanto é difícil, mesmo se tratando de um trabalho nessa formatação. E aí para vocês verem, o quanto que vai ser desafiador o futuro. Por causa disso aí, o próprio Teonésio pode falar com mais propriedade da importância da boa formação do aluno. Da pessoa estar preparada para o futuro, de ter o conhecimento, de certa forma, conhecimento global, que vai fazer com que vocês tenham uma maior facilidade lá na frente, principalmente quando estiverem na busca por uma vaga de trabalho. Ou, logicamente, também podem ser empreendedores, né? Também tem essa questão. Mas parabenizo vocês. A essência de tudo isso aí, principalmente, é o trabalho em equipe, né? Que é o próprio programa da Cooperluz, né? Que também parabenizo eles ali pela iniciativa em relação à questão dos alunos, mas o trabalho em equipe ele é importante. E é algo que eu sempre falo para todas as pessoas que nós encontramos, inclusive para a nossa equipe de trabalho, é que a coletividade, a partir do momento que ela estiver funcionando, quando a coletividade funcionar bem, as individualidades também estão bem. É o princípio, né? Não daria para nós pensarmos primeiro na individualidade e depois na coletividade. Aí o caminho inverso. É uma tendência muito grande que num futuro bem próximo o negócio começa de simplesmente de chacoalhar e quando vê se vai. A coletividade em primeiro. Seria isso aí, e parabéns pela iniciativa. Continua o espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Nós agradecemos a presença da aluna Isabelle Jablonski, junto à Tribuna Popular, e reiteramos o nosso apoio a esses projetos voltados ao crescimento pessoal dos alunos. Nosso e dos alunos e do nosso município. Então, parabéns, e que essa iniciativa sirva de exemplo a todos. Obrigado pela presença. Dando sequência, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 12ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 12ª sessão ordinária. Aos 24 dias do mês de julho do ano de 2023,
realizou-se com início às 19h05 no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 12ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o senhor presidente, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: proposição sobre protocolo número 38 de 2023, de iniciativa conjunta das vereadoras Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Podemos, e Claudete Kotz, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a cedência de prédio público para o funcionamento da Liga de Combate ao Câncer de Campina das Missões. A matéria, ao ser submetida à deliberação do plenário, contabilizou o endosso dos vereadores Ademir Jablonski, Claudemar Justen, Daltro Luiz Bastos, Douglas Gabriel Pid, Marcelo Hentz e Teonésio Abrão Andrés, sendo aprovada por 8 votos. Proposição sobre protocolo número 39 de 2023, de iniciativa do vereador Rodrigo Hentz, solicitando o envio de moção de apoio em prol das escolas cívico-militares. A mesma, durante a sua deliberação plenária, obteve endosso do vereador Claudemar Justen, restando aprovada por maioria, contabilizando 6 votos favoráveis e 2 votos contrários, sendo os votos opostos expressados pelos vereadores Marcelo Hentz e Teonésio Abrão Andrés. Proposição sobre protocolo número 40 de 2023, de iniciativa do vereador Marcelo Hentz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando perante o Executivo Municipal de Campina das Missões a implementação de melhorias de acesso às escolas municipais Leonel de Moura Brizola e Santa Isabel. A matéria, durante a sua deliberação pelo plenário, contabilizou o endosso dos vereadores Ademir Jablonski, Claudemar Justen, Daltro Luiz Bastos, Douglas Gabriel Pid, Teonésio Abrão Andrés e das vereadoras Claudete Kotz e Roslane Tenkaten-Butzen, sendo aprovada por 8 votos. E proposição sobre protocolo número 41 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Hentz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, solicitando o envio de moção de congratulações à Brigada Militar de Campina das Missões, bem como para a pessoa da soldado Marli Schmidt, pela formação das turmas de jovens alunos perante o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. A matéria obteve endosso de todos os vereadores e todas as vereadoras com assento junto a esta Casa Legislativa, de modo que, posta em votação, foi aprovada por 8 votos. Esgotada a pauta, às 20h26, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á excepcionalmente, conforme acordado entre todas as partes, às 18 horas do dia 10 de agosto vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 24 de julho de 2023. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas Pitt, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 13ª sessão ordinária, 10 de agosto de 2023. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Claudete Kotz, moção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 9 de agosto de 2023, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive os projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas, oriundas da Prefeitura Municipal de Campina das Missões.
Ofício número 265 de 2023, encaminhando resposta às proposições aprovadas na pauta da 12ª sessão ordinária, conforme segue. Com relação à matéria versando sobre a disponibilização de espaço físico para a Liga de Combate ao Câncer, com sugestão de uso do espaço atualmente usado pela Emater, considera-se que a questão é pertinente. Contudo, a solução carece da resolução de outras demandas de adequação do prédio, onde funciona o Centro Madre Regina e a creche Estrelinha da Manhã, sendo que no momento a disponibilização de um espaço próprio e fixo não é possível. Porém, expressa um total apoio da administração para uso, sempre que necessário, dos ambientes disponíveis como os auditórios do anexo administrativo. E em atenção à matéria, solicitando estudo técnico de viabilidade de implementação de melhorias de acesso às escolas municipais Leonel de Moura Brizola e Santa Isabel, no tocante à instalação de cobertura e no acesso e fluxo de veículos para a comunidade escolar, considera-se que, quanto à questão, cabe uma visita técnica com o autor da matéria, visando o melhor entendimento do proposto, em razão de que há uma cobertura oval em frente à Escola Santa Isabel e do corredor de acesso. Informa-se ainda que será aberta a estrada ligando a Rua José Arcádio Nedel com a Rua Cruz Alta. E ofício circular número 05 de 2023, comunicando repasse de recursos financeiros entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Emater, e o município de Campina das Missões, no valor de R$ 63.003,20, objetivando a contratação de serviço de escavação de até 60 metros cúbicos por propriedade e contratação de empresa para fornecimento e instalação de 3 reservatórios cisternas com revestimento de geomembrana, destinadas ao armazenamento de 60.000 litros de água, seguindo em anexo à referida correspondência ao plano de trabalho. E temos mais um ofício, então. Eu, Helena Beck Ackermann, brasileira, diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresa, da linha Cândido Godói Sul, Campina das Missões, Rio Grande do Sul, venho requerer o uso da tribuna popular durante a 13ª sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de agosto de 2023 para uma aluna da escola versar sobre o programa de cooperativismo nas escolas, no qual os alunos criaram uma cooperativa estudantil e este ano produzindo sal temperado para comercialização. Campina das Missões, 8 de agosto de 2023, assinado então pela Helena Beck Ackermann, diretora da escola. Passamos agora para... Os projetos. temos os projetos de lei, tem 3 projetos de lei, isso. Projeto de lei número 21, de 26 de julho de 2023, dispõe sobre a cooficialização das línguas alemã, russa e polonesa no município de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecida a cooficialização das línguas alemã, russa e polonesa no município de Campina das Missões, Rio Grande do Sul, ao lado da língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. A cooficialização ocorre sem prejuízos à língua portuguesa, em consonância com os direitos linguísticos assegurados pela Constituição Federal Brasileira, em especial ao disposto no artigo 216, visando assim o reconhecimento, valorização e promoção das línguas alemã, russa e polonesa, herança linguística e patrimônio cultural e material relacionado com a imigração europeia no Brasil. Artigo 2. A aprovação e sanção desta lei permite ao município: 1. Reconhecer oficialmente a importância das línguas alemã, russa e polonesa como patrimônio histórico e cultural relacionado com a imigração europeia no município. 2. Promover ações de valorização e disseminação das línguas
alemã, russa e polonesa. 3. Incentivar a transmissão dessa herança linguística para as novas gerações. 4. Apoiar e amparar a criação de cursos das línguas alemã, russa e polonesa. 5. Oportunizar o desenvolvimento de atividades e eventos culturais, artísticos, turísticos e pedagógicos que visam a promoção da história e da cultura alemã, russa e polonesa, através da utilização do idioma trazido e mantido pelos imigrantes e seus descendentes. 6. Propiciar o desenvolvimento de atividades e políticas públicas de promoção e salvaguarda das línguas alemã, russa e polonesa. 7. Incentivar o uso das línguas alemã, russa e polonesa, ao lado da língua portuguesa, no âmbito de celebrações oficiais e atividades culturais como programas de rádio, eventos gastronômicos, rituais religiosos, grupos de música, cantos e danças folclóricas. 8. Apoiar o uso das línguas alemã, russa e polonesa no âmbito das atividades turísticas no município. 9. Incentivar a falar e a escrita da alemã, russa e polonesa na esfera pública e privada. 10. Difundir o uso da grafia correta em termos, palavras, expressões e sobrenomes de origem germânica, russa e polonesa. 11. Afastar atitudes de preconceito linguístico em relação aos falantes do português com sotaque das línguas de herança. 12. Valorizar os saberes e fazeres locais que envolvem e favorecem a manutenção e a transmissão do conhecimento linguístico inerente às línguas alemã, russa e polonesa. 13. Apoiar a utilização das línguas de herança em campanhas publicitárias, praças, monumentos e placas públicas, bem como na sinalização de atividades e espaços comerciais privados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 22, de 13 de agosto de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro, PSF, temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um enfermeiro padrão 8, classe A, 40 horas, para o quadro único dos servidores da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, com lotação na Secretaria Municipal da Saúde, com as atribuições e vencimentos previstos em lei. Parágrafo 1º. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada até uma vez por igual período. Parágrafo 2º. A contratação se dará mediante a realização de processo seletivo simplificado. Artigo 2º. A contratação temporária de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurada a remuneração e direitos previstos no artigo 234 da Lei Municipal número 991 de 90 e Lei Municipal número 3145 de 2019. Artigo 3º. O contratado será inscrito no Regime Geral de Previdência Social INSS. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta da unidade orçamentária. Código: contratação por tempo indeterminado, obrigações patronais e manter atendimentos ambulatoriais e domiciliares da saúde e da família, ISF, do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 23, de 7 de agosto de 2023. Altera a redação do artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882 de 2005. Artigo 1º. O artigo 13 do parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882 de 29 de novembro de 2005, que reestrutura o regime
próprio da Previdência Social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões, passa a viger com a seguinte redação: artigo 13, constituem recursos do RPPS, parágrafo 8º, considerando a existência do passivo atuarial e financeiro, o município adota o custeio normal e especial com escalonamento nos termos da tabela. A tabela, então, todo mundo está de posse dela. Vamos seguir para o artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 1882, de 29 de novembro de 2005. Artigo 3º. Revogam-se as disposições da Lei Municipal número 3.129, de 25 de junho de 2019. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse projeto fica baixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Feito isso, abro espaço para comentário das correspondências recebidas. A palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha, só para esclarecer, ou para tentar esclarecer, referente a uma resposta da proposição encaminhada na sessão passada, que os demais colegas vereadores também ajudaram a discutir, inclusive foi feito adendo, sobre a questão das escolas. Não sei quem respondeu, ou se não houve o entendimento, então sim, me prontifico a acompanhar a visita no local. E como todos sabem, e eu sou pai, tenho criança estudando lá, em dias de chuva é muito complicado o acesso aos educandários, seja a escola Santa Isabel, como a EMEI. Então, é bem complicado o acesso, inclusive várias pessoas, vários pais já vieram nos procurar, acredito que os demais colegas vereadores também já foram procurados sobre essas situações, e não somente foi solicitada a cobertura, hoje tem a cobertura oval em frente a uma escola e tem uma cobertura na rampa de acesso a outra. Porém, quem chega perto do educandário não tem outra situação, às vezes os carros têm que parar na esquina de baixo, levar as crianças até as escolas lá em cima. Então é bem complicado realmente, quem sabe, líder de governo, me prontifica o seu executivo um dia, mas quiser visitar essas escolas aí, mas acredito que deveria ser num dia de chuva para realmente ver a situação como é que é. Então, já foi outra vez respondido que vai ser feita a abertura da rua, e hoje tem uma grade que separa o acesso. Acredito que, conversando com a direção, conversando com a Secretaria de Educação, se abrisse os portões, tem portões dos dois lados, os carros poderiam entrar e voltar, fazer a volta, e para assim, embaixo da cobertura, mas sem isso não tem o acesso, tipo, quem chega com as crianças fica ali, o acesso dos ônibus tem uma cobertura, mas ainda se molham. Então, acredito eu que com certeza com conversas, com diálogos, inclusive, não sei se não me falha a memória, foi conversado aqui na Câmara uma vez sobre a situação, inclusive que a gente conversaria com a instituição Brigada Militar para ver também qual uma possibilidade que eles indicariam ou pudessem nos auxiliar. E o acesso, realmente, para quem frequenta lá e em dias de chuva, é bem complicado. Os carros entram numa via, tem carro estacionado dos dois lados, a via é estreita, vão e fazem o retorno e voltam pela mesma via. Já deu acidente, inclusive com transporte escolar e carros particulares, então acredito uma via assim, fazer uma via de mão única, principalmente em horários de entrada e saída do início e do término das aulas. Então, realmente, o fluxo ali é bem complicado. E segurança e sinalização, não tem nada de sinalização próxima ali. Inclusive, em proximidades de secundários, a velocidade máxima permitida é 20 km por hora. Então, às vezes não acontece isso. Então, isso também cabe à consciência de cada pai, cada responsável que leva o aluno aos educandários. Só para deixar essa parte, então, sim, com certeza, se um dia for feita essa visita, com certeza farei o possível para estar junto também para fazer essas avaliações. E também os demais colegas vereadores, eu acho que também podem opinar se tem algumas ideias. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto sobre os
Comentários das correspondências lidas. Ninguém mais querendo se manifestar. Abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição, moção de apoio. A vereadora que esta subscreve, observando os termos regimentais, vem apresentar moção de apoio ao movimento da FETAG RS, que busca a implementação de tarifa, cota de importação ou barreira comercial para os produtos lácteos oriundos dos países membros do Mercosul, com vistas a promover a proteção e garantir a sustentabilidade do setor leiteiro brasileiro e especialmente gaúcho, levando em consideração que a cadeia produtiva de leite no Brasil tem enfrentado sérios desafios devido à importação de leite proveniente dos países membros do Mercosul, em especial da Argentina e Uruguai. Solicita-se que a presente moção de apoio seja enviada ao Governo Federal e aos parlamentares da bancada gaúcha, junto ao Congresso Nacional, buscando o atendimento dessa importante demanda do setor leiteiro. Campina das Missões, 7 de agosto de 2023, assinado então pela vereadora Claudete Cotes. Justificativo. Senhor Presidente, nobres pares, a matéria ora submetida à elevada consideração no plenário desta Casa visa reivindicar por este Legislativo, após a aprovação dessa, envia ao Governo Federal e aos deputados federais gaúchos moção de apoio à implementação de medidas para proteger e garantir a sustentabilidade do setor leiteiro, mediante a tarifação, cota de importação ou barreira comercial desses produtos. A importação massiva de lácteos tem impactado negativamente os produtores brasileiros, que enfrentam uma concorrência desigual e muitas vezes desleal. Os produtores locais são prejudicados pela oferta abundante de leite importado a preços mais baixos, impulsionados por subsídios governamentais dos países vizinhos que vão contra as regras estabelecidas no Mercosul. Este cenário afeta negativamente a renda e prejudica a competitividade das famílias produtoras. Isso resulta em um desequilíbrio na cadeia produtiva, colocando em risco a subsistência da agricultura familiar, promovendo o êxodo rural e contribuindo para a concentração da produção. Outro sim cria uma situação de instabilidade para os consumidores, que às vezes adquirem os produtos abaixo do custo de produção, enquanto em outras ocasiões precisam pagar preços elevados, comprometendo assim a segurança alimentar. Uma medida efetiva para essa situação é a adoção de cotas ou tarifas de importação, definindo um controle mais rigoroso sobre a quantidade de leite importado, o que possibilita equilibrar o mercado e assegurar condições de competição mais justas para os produtores nacionais. A implementação de barreiras comerciais, juntamente com políticas públicas de fomento, representa ações necessárias para garantir a viabilidade da cadeia produtiva do leite no Brasil. As dificuldades enfrentadas pelas famílias impulsionaram a desistência da produção de leite, estas que migraram para outras atividades como a pecuária de corte, a produção de grãos ou a comercialização informal de produtos agrícolas minimamente processados. Senhores vereadores, senhora vereadora, a situação atual tem gerado sérias consequências para os produtores de leite, que enfrentam dificuldades financeiras e vêm sendo prejudicados pela concorrência desleal com produtos importados, muitas vezes com preços mais baixos. Ante o exposto, requer-se a aprovação da presente para envio da referida moção de apoio. Está em discussão a proposição. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudete.
Cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora Roslaine, também demais colegas vereadores, também os funcionários desta casa, também a Isabelle e quem nos acompanha pelo Facebook. Essa proposição eu fiz a pedido da presidente do nosso sindicato, senhora Marta, e acredito que já foi bem explicada a proposição, mas só para vocês terem uma ideia, perdemos nos últimos meses cerca de 80 centavos no litro do leite. Então, vamos fazer uma conta simples. Um produtor que tem 1.000 litros dia, perdendo 80 centavos no litro, deixa de ganhar R$800 dia. No final do mês, são R$24 mil. Então, isso gera um impacto direto no nosso município. É a agropecuária que deixa de receber, é o supermercado que deixa de vender alguma coisa, a loja de roupa que deixa de vender. E como todo mundo já sabe, o nosso carro-chefe é o leite aqui no município. Então a situação vem se agravando e o principal motivo disso é o leite importado. E nos outros anos, na gestão passada, não era permitido a importação do leite e transformá-lo em leite UHT, que é o leite longa-vida. Então, além deles ter triplicado esse ano, também estão multiplicando ele várias e várias vezes. Então, isso se tornou uma concorrência desleal para nós produtores. Então, peço o apoio dos colegas também para endossar e para ter mais força também. E, quem sabe, até poderão enviá-las para os deputados com os quais trabalham. Era isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Palavra, presidente. Vereador Teonésio. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham, os colegas vereadores, vereadoras, a Isabelle, né, mais uma vez cumprimentá-la, e dizer que a proposição, essa moção de apoio, colega, ela procede. Realmente as dificuldades existem, mas no bojo dessa discussão a gente pode colocar algumas coisas para a gente poder refletir. Na verdade, o que existe ali é uma relação comercial de compra e venda. Primeiro, o reflexo é de um acordo comercial assinado em 2021 e 2022 de importação e exportação. As indústrias trazem por um preço sem se importar com os produtores, né? É a questão do capitalismo muito forte e presente. Não tem como bloquear o leite. No dia seguinte, nessa conjuntura de relação comercial, nossas exportações serão bloqueadas. Então, o que acontece hoje? Essa discussão toda, e ela procede, e o que você disse, que ela compara aquele que se deixa de ganhar, ele é real, né? Essa discussão toda ela está no CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, e há discussão intensa nessa Câmara. E eu sou um que apoio e parabenizo os sindicatos por esse movimento ali em Porto Xavier, porque é na base da pressão que um governo se move. E essas pressões elas são salutares e precisam existir, até para que o governo se dê conta de que nós existimos e que nós precisamos de respeito, né? Então, é muito delicado isso, você simplesmente dizer, não, nós não vamos mais, o governo proíbe a importação do leite, né? Se o governo proibir, no dia seguinte eles não compram os nossos produtos mais, daí gera uma situação. Por isso que essa discussão nessa Câmara de Comércio Exterior, ela se faz importante e ela realmente procede. Eu vou votar a favor, claro, porque acho que os trabalhadores que devem se movimentar e buscar os seus direitos, né? Lembrar também que no Plano Safra houve implementação entre 28% e 34% de aumento, né, na aplicação do Plano Safra para 2023, 2024. Mas apenas essas colocações para a gente poder ter uma visão e as pessoas que nos acompanham poder ter um pouco mais de análise, né? Obrigado, presidente.
Só para complementar, não pedimos a proibição porque sabemos que não podemos impedir isso. E em todos os anos se importou leite, não na mesma quantidade. O que a gente pede é tarifá-lo, é colocar um imposto em cima para que ele possa competir com o nosso de maneira mais justa. Era isso. Continua a discussão. Palavra a vereadora Roslane. O Partido Podemos pede o endosso da proposição e te parabenizar, colega Claudete, pelo teu empenho. Endosso concedido. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, parabenizar a vereadora Claudete pela proposição e dizer que, indiferente qual que seja o governo, com essas situações, com certeza, nenhum de nós iria concordar e vai concordar. Porém, tem situações, por exemplo, essa taxa de importação foi reduzida em 10% em maio de 2022, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, independente de qual governo, a gente não pode concordar com isso. E quem sofre somos todos nós, é a comunidade, a nossa comunidade, todos nós dependemos, já foi falado várias vezes, 80% praticamente a economia do nosso município vem da agricultura. Então, quando a agricultura não está bem, a maioria das coisas não vão bem no nosso município. Então, só para deixar essa questão também mais entendível à população também. Então, 10% dessa diferença, dessa importação, essas taxações reduziram em 10% no ano passado. Então, deve ser trabalhado com certeza para aumentar essas taxas de importação, porque o que acontece? Hoje nós temos uma nomenclatura comum no Mercosul, que é o NCM. Então, reduzindo, inclusive o leite estava junto nesses 10%, reduzindo isso aí impacta em todos os derivados de leite. Então, com certeza a gente sofre bastante com isso. E dizer que pela importância da matéria, com certeza o partido também pede o endosso. Então, como já frisei, entendimentos, cada um tem um entendimento, mas indiferente de igual governo, a gente não pode comungar com essas ideias e deixar o nosso produtor que está na ponta, no início da produção e não receber o valor que é devido, que é merecido pelo seu esforço, pelo seu suor de trabalhos. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores pede endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. A palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Primeiramente, parabenizar a Claudete pela proposição e, em nome do Partido Progressista, peço endosso. Endosso concedido. Continua a discussão da proposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste e aos servidores da casa. Parabenizar a colega pela proposição, porque isso dá para dizer que todo ano vai entrar uma proposição em moção de apoio disso aí, porque é cada ano essa mesma novela. Só que, vamos dizer assim, a força que precisa da união das pessoas para uma vez conseguir fazer que isso seja derrubado uma vez, porque o produtor cada ano vai sofrer isso, mas também, como o colega Marcelo falou, indiferente do governo, porque isso aí como eu falei agora há pouco, todo ano tem, mas às vezes eu vejo que ano passado a gritaria era grande também de algumas pessoas por causa dessas importação e exportação, e esse ano já estamos de novo estamos nessa luta. Então cada ano vamos estar trabalhando e não vai acontecer uma atitude correta. Tem uma vez parar com isso aí, porque cada ano tem essa situação e não se resolve, então acaba ficando repetitivo. Então peço endosso na matéria e em nome do partido, então. Endosso concedido. Continua a discussão da proposição. Ninguém mais querendo se manifestar. Em nome da bancada do PDT, eu peço também o endosso, vereadora Claudete. Endosso concedido. Prosseguindo, colocamos em votação a proposição. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos.
Nós temos ainda uma moção de pesar, eu solicito a sua leitura. Os vereadores que apresentam subscrevem, solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Bernardina Petri, Jair Tyson e Clarice Guerina Spor, ocorridos respectivamente nos dias 22 e 31 de julho e 8 de agosto pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 9 de agosto de 2023, assinado por todos os vereadores. Como moção de pesar não se vota, eu darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2023, às 19 horas. Está encerrada a sessão.